o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? Presta atenção, que coisa interessante que Deus fala aqui. Porque Deus é um Deus que tudo vê. Deus é um Deus que tudo conhece. Não há o que Deus não veja. Você concorda comigo? Deus tudo vê. Agora, esse Deus que tudo vê, diz que ele precisaria de um sinal, que foi determinado por ele mesmo, para saber qual era a casa que ele ia usar de misericórdia ou não. Qual era a família que ele ia usar de misericórdia ou não. Porque o anjo da destruição viria e ia ceifar o primogênito de cada casa. E Deus, que tudo vê, pediu um sinal para ele ver qual era a casa que ele ia abençoar. E qual é a casa que ele ia trazer um livramento. E qual é a casa que, pelo contrário, ia provar destruição e morte. Primeiro, querido, esse sinal era para os hebreus, para eles se lembrarem que eles tinham uma aliança com Deus, que eles eram o povo de Deus, amém? Que eles dependiam de Deus. Segundo, era um sinal para Deus, para ele saber quem era o seu povo, para ele saber quem eram os obedientes aos seus mandamentos, quem eram os obedientes à sua palavra, quem eram os obedientes à sua orientação, quem é que estava vivendo de acordo com a palavra de Deus. E graças a esse sinal, viria um livramento para aquela casa, para aquela família, ou não. Então, querido, observe, quando eu vir o sangue, eu passarei adiante, para que as pessoas estivessem protegidas do anjo da destruição, da 10ª praga, que ia ceifar todo o primogênito. Deus tinha que ver o sangue no umbral da porta, na verga da porta. Amém? Quer dizer que ele só ia ver o sinal se eles aplicassem o sangue na porta. Presta atenção nisso, querido. Tem coisa que Deus não faz enquanto nós não fazemos a nossa parte. Deus ia dar livramento, Deus ia dar um escape, ia dar uma saída, mas para aquele que obedecesse a sua direção e aplicasse o sangue na porta. Tem coisas que Deus hoje está esperando fazer, porque Ele está esperando a nossa atitude. Ele está esperando a nossa iniciativa. Ele está esperando que a gente faça a nossa parte, para Ele fazer a parte dele. Presta atenção, querido, que pode ser que no meio daqueles que estavam lá, tinha alguém mais espiritual. Sempre tem um que é mais espiritual, você já notou? Ah, que coisa mais tosca. Botar sangue na porta. Nada disso. Vamos orar. Vamos passar a noite em oração. Ou outro talvez dissesse, não, vamos fazer um poderoso culto de louvor. Outro talvez dissesse, não, nós vamos passar a noite lendo a palavra de Deus. O que é que aconteceria com esses, queridos? O que é que eles iam experimentar? Mas eles estavam orando. Mas eles estavam jejuando. Mas eles estavam fazendo o culto. Querido, tem hora que o que importa é a obediência. Amém, querido? Não é? Se eles não tivessem aplicado o sangue, Deus não veria um sinal. E não haveria livramento. Pelo contrário, haveria morte e destruição. O sangue do Cordeiro seria a única forma deles se protegerem e terem um livramento diante daquela situação que eles iam enfrentar, que era a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Aqui eu volto a dizer, querido, né? Domingo nós falávamos, domingo na quarta-feira, ministrando a palavra, nós falamos daquela hora que Deus disse para Moisés,
Por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Tem hora, queridos, que a gente tem que orar. E tem hora que a gente tem que agir. Fala isso para o seu irmão, prega para ele. Olha, tem hora que você tem que orar e tem hora que você tem que agir. Aqui, querido, o mais importante, o mais importante não era oração. Oração é importante? É, mas aqui o importante não era oração. Aqui o importante não era a leitura da palavra de Deus. Leitura da palavra de Deus é importante? É. Aqui o mais importante não era um culto de louvor. Um culto de louvor é importante? É. Mas o importante, querido, seria a obediência, a aplicação do sangue de Jesus nas portas da casa. Aqui o importante, querido, era a obediência àquilo que Deus tinha falado. Essa foi